Bom, boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a esse bate-papo com o contador Tadeu Vieira, que também é especialista na área do terceiro setor. E vamos conversar sobre responsabilidade social e terceiro setor, porque esse é um tema que eu gosto muito e creio que temos que falar muito sobre isso, e principalmente sobre voluntariado, porque voluntariado é fundamental para o dia a dia, né? Vou mostrar aqui, fiz uma apresentaçãozinha para falar um pouquinho do sindicato, porque o sindicato... Eu sou Sandra Helena Pedroso, né? Sou contadora, sou consultora e estou vice-presidente do Sindiconte Rio. E o Sindiconte fez 104, que vou bater o papo com o Tadeu Vieira, que é contador, consultor, palestrante, empresário contábil e é o coordenador do PVCC de Santa Catarina, do CRC de Santa Catarina. Queria muito falar sobre a missão do sindicato, que é oferecer aos profissionais da contabilidade um sindicato forte e atuante na defesa dos direitos e interesses da classe, de forma eficaz, visando o respeito e o aprimoramento da categoria. Por essa função, por esse pensamento, é que temos feito todo esse esforço de trazer para você, profissional, assuntos diferenciados, bate-papos, espero que estejam sendo bons para vocês, para que saiam da zona de acomodação e que possamos oferecer outras oportunidades para os profissionais e principalmente os estudantes, né? Essa gestão 2018-2021 veio com a ideia de construindo parcerias para um sindicato mais forte. O sindicato fez 104 anos agora em setembro e temos primado por buscar parceiros que possam agregar no dia a dia de todos nós, né? E aí, Tadeu, muito obrigada por ter aceitado esse desafio de bater um papo sobre essa temática que é muito cara para todos nós. Seja bem-vindo. Obrigado. Só para fazer um comentário a respeito da gestão 2018-2021, né? Construindo parcerias para um sindicato mais forte, né? A palavra do momento, né, são parcerias mesmo, né? Nós temos parceiros. Parabéns. É muito bom. E 21 não, né? É 22. Eu cismei com 21. A gente ainda tem. Para a gente dar uma arrumada no que a gente está falando de responsabilidade social, eu trouxe algumas coisas aqui para pimentar esse bate-papo. Não é aula, mas para a gente entender, né? Quando a gente está falando de responsabilidade social, a gente está falando também de terceiro setor. E você tem, de maneira geral, as empresas querem fazer isso não só por obrigatoriedade, não só por estar próxima do seu território, mas também para devolver um pouco do que ela consegue com a venda dos seus produtos ou a venda dos seus serviços. Então, é uma resposta entre a empresa privada e as organizações da sociedade civil. E, com isso, você tem um campo de trabalho que são, para o profissional da contabilidade, né, para o contador, que são a gestão dos projetos, tanto ajudar na captação de recursos, quanto na prestação de contas, contribuir para recursos via leis de incentivo, porque as leis de incentivo são muito interessantes, mas demandam um bom trabalho dos contadores, e parcerias, por exemplo, as agências de desenvolvimento, tipo BNDES, BID, e aí entra o contador. Tadeu, como é que você se enxerga nesse desenho que eu fiz? Então, para falar um pouquinho do profissional da contabilidade no terceiro setor, eu vou dar um exemplo, né,
uma historinha do vendedor de sandálias, né? Que uma empresa que fabrica sandálias mandou um representante por uma região distante vender sandálias e chegando lá o representante, né, o vendedor olhou para o coco e mandou uma mensagem para a sua empresa: olha, suspende a produção que aqui as pessoas andam descalço, não tem o costume de andar de sandália. Ele voltou para a empresa indignada, resolveu mandar um segundo vendedor, né, um representante lá, para verificar o caso. Chegando lá, o vendedor que chegou disse assim, mandou um recado para a empresa, a mensagem, dizendo assim, olha, aumente a produção, aqui eles ainda não usam sandálias, eles vão usar sandálias. Né? Então, são visões, né, diferentes do mesmo cenário. Né? Por que eu digo isso? Porque lá atrás, quando falaram para mim que a questão da contabilidade de associações não era interessante para o contador, porque a associação não tem dinheiro para pagar o contador, que é tudo de graça, a igreja quer que o cara faça trabalho voluntário, né, contábil, né? Eu olhei e disse assim, que bom, né? Então, tem um mercado amplo, gigante para atuar e vamos pensar como fazer. Como se encaixa nisso o profissional da contabilidade? Ele tem que pensar além da mesa dele, sair de trás da mesa dele e falar com as pessoas. Ele tem que se comunicar. Então, nesse cenário que tu apresentas aqui, né, de organização social, governo, agências de desenvolvimento, empresa privada, gestão de projetos, o contador é a peça-chave. Por quê? Porque ele pega as informações da empresa, da instituição, ele vai trabalhar essas informações e vai gerar informações para uma tomada de decisão. Então, ou para captar recursos, ou para ajustar a instituição, ou para se identificar dentro da sociedade qual é o papel dessa instituição. Então, nesse sentido, né, o primeiro passo, né, que eu vejo assim, para aquele que está começando, ou aquele que já tem escritório de contabilidade, mas está vendo que eu estou só com empresas, comércio, indústria, serviço, está ruim, está complicado, olha um pouquinho para fora da caixa. Terceiro setor no Brasil, nós temos aí dados de 2018 e 2019 do IPEA, em torno de 820 mil CNPJs terceiro setor. Desses 820 mil, 700 mil são associações. 12 mil, em torno de 12 mil, são fundações. Demais são organizações religiosas. Então, nós estamos aí com um mercado para atuar, sim, com qualidade, né? Porque, teoricamente, todas devem ter contadores, mas com qualidade, um mercado para atuar, sim, gigantesco. Outra coisa ainda, né? De desenho feito aqui, né? Que o contador, ele pensa só em fazer contabilidade. Quando ele pensar que a hora que ele participa da elaboração de um projeto, fazendo a parte financeira de um projeto, ele pode ter participação também na arrecadação, um percentual dentro do projeto, ele vai começar a enxergar esse mercado diferente. Então, assim, além de receber honorários pelo serviço prestado mensal, ele pode estar dentro de projetos, né, por escrever projetos, por fazer a prestação de contas de projetos. Mas isso já não está no serviço de contabilidade? Você que desenha o seu contrato. Você que oferece o seu serviço. Você que faz a proposta. Vou dar um exemplo de hoje de manhã. Atendi um pastor, né, uma nova igreja aqui, né, uma dissidência e tal. Ele perguntou para mim quanto é que eu cobrava de honorários, né, quanto é que ia sair para rever o estatuto. Primeiro, eu botei o valor que é. Eu não falei de números. Falei a importância de um estatuto bem redigido, que o contador tem que saber ler o estatuto. Pode ser escrito por um advogado, mas o contador tem que saber ler o estatuto, saber identificar as partes que interessam à contabilidade, né? A finalidade, objetivos, a parte de captação de recursos, receitas, despesas, do patrimônio. O contador tem que saber identificar essas partes dentro do estatuto. Eu falei para ele que contabilidade não é só o trabalho do contador, não é só fazer contabilidade, mas é assessorá-lo, é dizer quando que ele pode pegar um documento. O documento tem que ser analisado pela contabilidade. Ele disse assim, como é que tu vais fazer isso? Eu vou lhe mandar uma proposta por escrito, não vou dar valor agora, vou mandar uma proposta por escrito e eu quero a resposta por escrito. Ele assim, por que assim tão, né, tão formal? É porque eu trabalho desta forma.
Falei para ele. É tanto que ele marcou comigo na semana passada e eu disse, olha, eu tenho horário das 9 livre para atendê-lo. Ele achou que eu era a partir das 9 estaria à disposição. Ele mandou uma mensagem que estava chegando 15 para ele e disse, não, agora eu já tenho outro cliente, eu trabalho com hora marcada. Então, quando eu impus uma autoridade e um regramento, ele criou respeito pelo profissional, que ele nem conhecia ainda. Então, se a gente se impor, né, se a gente colocar, é posicionamento de mercado isso, se a gente se colocar uma postura de autoridade e de conhecimento, por mais que você não tenha muito conhecimento, mas você aí vai buscar conteúdo com profissionais, com parceiros, com professores, aí tem um sindicato também para dar uma luz nesse caminho, vários cursos que deve oferecer e orientações. O que a gente vê? É que as pessoas começam a lhe procurar. É incrível. Aqui está numa velocidade, assim, clientes novos, toda semana, vários clientes estão chegando e é tempo de pandemia. Então, onde eu estou nesse mapa que você desenhou, né, eu estou trabalhando na empresa privada buscando recursos, orientando a buscar recursos, eu estou desenvolvendo projetos com o pessoal, eu estou nos fundos especiais orientando a captação de recursos como contador na hora de prestar conta, e eu estou dentro das associações. O contador pode navegar em todas as áreas. Não, eu acho que isso aqui é uma coisa... Queria agradecer aqui a presença da nossa presidente, Rúbia. Muito obrigada. Fazer uma conceituação, já que a gente está falando de responsabilidade social, vou fazer uma régua aqui também, mas trazer algumas coisas que acho que vale da gente também pensar quando a gente está falando de responsabilidade social. A primeira fala que a gente escuta é de 1943, que pensa que o empresário deveria adotar políticas para que fizesse ações desejáveis para valorar ampliar, né, os valores da sociedade. E hoje a gente também, cada vez mais, vai aprimorando essa fala, esse pensamento, que a gente traz duas coisas para isso: a relação ética e transparente da empresa com os públicos interessados, seja o acionista, seja o funcionário, seja o fornecedor. E isso eu acho que a gente tem que trazer muito claramente quando a gente está falando de responsabilidade social, que eu quero fazer algo hoje, não é para hoje, é para amanhã. Que aquilo seja levado para frente e cada vez mais vamos melhorando, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que lembrar muito. E aí, trazer uma régua aqui da responsabilidade social, que a primeira fala que se tem de responsabilidade social no mundo é a Revolução Francesa. E aí muitas pessoas falam, mas a Revolução Francesa, sim, porque ela começa a falar sobre a Declaração dos Direitos do Homem. E aí você tem várias passagens, né? Uma marco também é o Henry Ford, quando reverte parte dos lucros da Ford para o aumento dos funcionários, a ONU, que vem, né, que é criada em 45 pós-guerra, você vai tendo várias ações, né, o Consenso de Washington, o Sistema de Gestão Social, e a ISO 26000, que, Tadeu, eu acho uma pena o profissional da contabilidade não se apropriar da ISO 26000, porque se você tem um contador especialista na ISO 26000, nossa, é muito recurso. E, então, acho que vale da gente falar cada vez mais sobre isso, né? E no Brasil, fazer alguns marcos aqui para a gente lembrar. A gente tem 88 com a Constituição Cidadã, temos o Estatuto da Criança e da Adolescência, temos a BONG, que é uma associação muito interessante, faço parte dela, da seção Rio de Janeiro, e gosto muito que a gente faz boas discussões. Tivemos a ECO 92, olha quem diria, tivemos a ECO 92 no Rio de Janeiro para falar de responsabilidade. Tivemos Betinho, né? Começamos o primeiro livro, gente, olha como é que pode, o primeiro livro sobre terceiro setor, mostrando para o primeiro setor e para o segundo sobre o terceiro setor.
foi em 94. Em 95 começa o GIF, a Comunidade Solidária, da dona Ruth Cardoso. Aí tivemos o Etos, com a lei das OCIPs e a lei do voluntariado. Se não tivesse sido a lei do voluntariado, a gente continuaria tendo um voluntariado muito diferente, né, do que a gente tem hoje. Aí tivemos o conceito do ISP e a responsabilidade social empresarial. 2001 tivemos o ano do voluntariado. E aí o programa Fome Zero, e hoje temos lutado muito, que é o Todos pela Educação. E aí, vou fazendo esse apanhado, porque você percebe que você tem todos esses campos, são campos que demandam capacitação, e o profissional da contabilidade é muito importante. E aí, para a gente pensar também, refletir, estão aí as várias empresas que estão aí no mercado. Um outro mercado para o profissional da contabilidade é a questão dos balanços sociais, que você tem os relatos integrados, que é fundamental a participação do profissional da contabilidade, os relatórios. Tadeu, como é que você entende esses relatos? Como é que você tem trabalhado esses relatos integrados ou os relatórios de atividade e contábil nas organizações que você está participando? Está fechado. Seu microfone está fechado. Opa, desculpa. Pensando nesses relatórios, né, tanto a gente falar relatórios de atividades, os relatórios integrados, né, balanço social, até um termo balanço social, ele está ficando um pouquinho de lado e está vindo mais esses de relatos integrados, né, porque dá uma visão ampla de toda a instituição e suas parcerias. O que eu vejo assim em muitas instituições, né, elas pecam, né, porque os profissionais que deveriam estar participando da conversa, da sua construção, são pouco acionados, né? Às vezes chega para o contador a coisa já pronta, quando ele não tem uma ligação muito próxima com a instituição. Né? Até porque, vamos dar um exemplo, né? Vamos pegar um escritório de contabilidade que tem 200 clientes, tem 100 clientes, tem 500 clientes. Ele não consegue atender, né, de uma forma aproximada de todos, né? Agora, claro, com a pandemia, muitas coisas foram trabalhadas nesse sentido, né? A tecnologia aproximou muito mais as instituições dos seus profissionais. Contudo, eu ainda vejo, né, porque aqui no Conselho de Contabilidade eu estou na Comissão de Fiscalização, e a gente observa, assim, que... e aqui a fiscalização é rigorosa, é muito forte, né? A gente busca a qualidade do profissional perante todas as normas contábeis, e isso, né, é salutar para a instituição ter um contador que tenha, né, no seu trabalho os regramentos e as normas contábeis em evidência. O que a gente vê? Há uma carência, né, de relatos com qualidade. Hoje, conversando também com uma outra instituição, era assim, mas onde eu vou buscar dinheiro? Primeiro, eu uso uma frase que já bem batida em muitas palestras, mas é assim, não saia caçando borboletas, cuide do jardim que as borboletas vêm. Então, se você está com a sua instituição organizada, você gestor, tem um canal de comunicação com o seu contador, né, com a sua assessoria contábil, né, provavelmente a sua instituição está bem. Quando não tem um diálogo com a contabilidade, a gente vê que as pessoas ficam buscando informações naquilo que já passou. Então, quando vão fazer um relatório, aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nós temos um certificado de responsabilidade social dado todo ano para as instituições e empresas que atendem pré-requisitos, né? É um concurso para ganhar o certificado, e eu vejo assim que as empresas e as instituições que participam do terceiro setor desse certificado, às vezes, elas têm um trabalho social gigantesco, mas na hora de fazer o relatório de atividades, eles esquecem
que tem que buscar a contabilidade como parceira. É. Mas aí, Tadeu, será que também não falta um pouco do contador entender como funciona esse mercado? Será que nós, que trabalhamos nesse mercado do terceiro setor, estamos nos comunicando mal com os nossos próprios pares? Eu creio que, assim, ó, na formação, nas faculdades e universidades, a formação, falar em terceiro setor ainda é muito pequeno, né? Falta muita informação. Né? Então, assim, é uma aula ou outra, às vezes, tu vai ver na pós-graduação, né? E quantos que fazem uma pós-graduação? É. Então, assim, tem isso, falta base. Né? Então, quando a gente diz assim, olha, eu vou atuar no terceiro setor, eles pensam que o contador vai fazer caridade. Ai, nem me fale, Então, nem me então fale. assim, eu faço trabalho voluntário, sim, né? Ajudo na cozinha, não, se tiver, eu ajudo na hora de montar, vou fazer. Mas contabilidade é o meu ganha-pão. Então, eu tenho que valorizar, né? A gente daqui, a gente tem um trabalho diferenciado, a gente vai dar uma consultoria de 1 hora gratuita para uma instituição, 1 hora, passou disso, vai procurar um profissional. Eu não vou interferir aonde já tem um profissional, porque eu estou dando uma consultoria gratuita, só aquelas que não tem, ou quando tem que trazer o contador junto. Por quê? Porque assim, ó, responsabilidade técnica. Isso. E você vai fazer um trabalho gratuito, você tem que pensar 10 vezes, porque a responsabilidade é a mesma, você cobrando ou não. Não, com certeza. E eu acho que tem que lembrar muito isso, né? E uma outra coisa que a gente tem que falar quando a gente está falando dessa responsabilidade social, porque tem uma questão também, que eu acho que o contador é primordial, que é ajudar na reputação dessa associação. Porque você tem que pensar, contribuir com a comunicação. Como é que você vai? Será que adianta você, a associação, colocar você com o contador, mandar o balanço e ele publicar o balanço lá na página dele? Aí, Tadeu, qual a sugestão que você daria para isso? Você acha que adianta botar só o balanço ou a gente pode pensar num gráfico, num infográfico, alguma coisa? Sim, ó, eu trabalho de uma forma diferente. Por quê? Porque a prestação de contas de algumas associações, aquelas que nós já consideramos com a documentação regular nos últimos 2 anos, porque quando vem, elas vêm um pouquinho, assim, na verdade, com muita dificuldade. Nós passamos 2 anos para ajustar, e quando nós falamos em prestação de contas, vou dar um exemplo de uma instituição aqui, né, que tem um viés religioso franciscano, né? O padre anuncia na igreja que vai ter Assembleia Geral de Prestação de Contas, porque ele quer a Olha, comunidade participando. Então, não dá de falar em débito e crédito para a comunidade, a gente faz através de gráficos, infográficos, a prestação de contas. E é a contabilidade que vai fazer a prestação de contas amparado do gestor, né? Então, o gestor fala da atividade, o contador dos números, e faz aí o balanço social falado, né? Na hora. Então, nesse momento, a gente consegue cativar as pessoas a se envolverem no projeto. E nós temos, assim, resultados, assim, muito bons aqui nesse tipo de apresentação. Quando a gente diz assim, ó, agora ele tem que ir para o site, lá para o site, é interessante estar lá o balanço assinado ou um relatório da auditoria, para aquelas que têm auditoria, o relatório da auditoria sobre as informações. Porque o investidor social, a gente, né, o anjo, né, aquela pessoa que olha para o lado social e diz assim, eu vou investir naquela associação, ele não é banco. Ele é um investidor, ele quer saber aonde foi aplicado o recurso e quer retorno. Então, se ele coloca o dinheiro numa associação, num projeto, ele quer saber depois quantas crianças foram atendidas, ou quantos idosos foram atendidos, ou quantas pessoas foram beneficiadas com aquele recurso, e qual o resultado que isso deu, talvez para o nome da empresa que foi vinculado. Então, isso, a contabilidade em si não vai mostrar, mas o relatório aí, o relatório integrado, né, de uma forma mais
na linguagem mais popular, que é os infográficos, vão dar resposta. Com isso, então, a gente pode falar que esse monitoramento que você preconiza, que você divulga, que as instituições devem fazer, é muito importante o contador estar participando desse monitoramento, porque você vai mostrar como é que foi, como é que aconteceu, como é que se planejou e aconteceu, não? Nós temos aqui, né, eu participado de muitas assembleias. Então, eu tenho participado de muitas assembleias de associações, reuniões de diretoria. A contabilidade aqui, a gente faz um nivelamento da diretoria quando nós vem ser nosso cliente. Uhum. Então, nós temos uma conversa para dizer para eles como se compra, o que é um documento fiscal, por que tem conta bancária, por que não pode ter caixinhas, né? Porque a gente tem um caixinha para comprar coisas pequenas, isso, né? Isso tem que estar registrado. Várias informações, e nós vamos monitorar isto, né? Com os relatórios que vêm da contabilidade, que nós botamos lá na instituição, algumas planilhas de Excel, para aqueles que têm, né, familiaridade com a tecnologia, que é uma coisinha simples, Excel, mas aqueles que não têm, que são pequenos, está lá o caderninho, anotação de doações recebidas. Nós queremos saber. Aí eles vão dizer assim, essa contabilidade é muito cri-cri, ela é muito chata, ela pede muitas informações. Mas quando eles recebem um recurso, uma subvenção da Câmara de Vereadores ou da Assembleia Legislativa que eles conseguiram, não foi porque eles só fazem um trabalho social bonito, é porque a documentação deu cobertura para esse trabalho social receber recurso. Então, assim, o monitoramento que está sendo feito através das chamadinhas que nós damos, assim, olha, presidente, o senhor emitiu aí cheques, né, que não é mais para ser usado, é para usar transferência bancária. Mas nós não temos essa condição. Então, cheque nominal, cópia de cheque, vamos documentar. Aí ele começa a ver que ele não é mais o dono da ONG, né? Porque eu digo para as pessoas assim, né? ONG, ONG, Organização Não Governamental, né? E eu criei uma aqui, né? Que é assim, DONG, o dono da ONG. Né? É tudo ele está lá há 30 anos, ele não quer largar o osso, ele que tem um financeiro, na verdade tem a pessoa que é financeiro, mas é pro forma. Então, esse cidadão, ele vai ter que se adaptar, porque os dias estão contados, e o contador é a pessoa que ele vai ter como referência. Então, nessa hora, o profissional da contabilidade, o valor sobe. Né? Aí ele pode negociar, dizer assim, né? Eu estou ajudando a instituição, eu estou prestando um serviço com qualidade, eu estou ajudando a associação, né? A instituição. Né? Como a associação está enxergando o contador nesse momento? Não, e ao mesmo tempo ele está fazendo um trabalho, um bom trabalho para a sociedade, porque a sociedade também no entorno daquela organização e naquela cidade faz muito a diferença. E com isso, né, a gente vai num outro pilar, que é da sustentação e da implantação, porque você começa a ter os doadores e os mesmos voluntários que se posicionam melhor e fazem questão de trabalhar ali, não para poder contribuir, porque vê aquele trabalho, aqui eu quero contribuir, né? Eu vou dar um exemplo de uma instituição pequena aqui, que tem poucas pessoas, né? Que faz um combate, na verdade, ajuda pessoas acometidas de uma doença. E o que eles, 2 anos atrás, quando fui procurado, era uma menina só na linha de frente, né? Uma mulher na linha de frente, e era só ela na associação. Aí ela assistiu uma palestra, porque, né, eu fazia, no ano 2000 até 2019, eu fazia palestras dentro da OAB aqui em Santa Catarina, todo mês, e ela veio pedir ajuda. Assim, eu tenho uma associação. Se ela tinha, ela era dona da associação, né? Ela não participava de uma associação, ela tinha associação. E eu disse para ela assim, vamos fazer uma parceria. Eu vou te ajudar na associação, mas eu quero que tu reze na cartilha. Ela aceitou o desafio, não foi fácil. Né? Semana passada, eles criaram a associação agora estadual.
Olha. Porque já criaram em vários municípios outras unidades, estão identificando as pessoas nos municípios e criando associações, já estão criando como se fosse uma federação. Uhum. Olha que legal. Aí, assim, eles não tinham sede. Hoje eles estão indo para uma sede alugada, claro, mas eu fiquei preocupado, porque o valor do aluguel é 5 mil e poucos reais, pelo tamanho da sede. Mas por quê? Porque escrevem projetos, estão assessorados, né? Aí o responsável mandou mensagem: olha, Tadeu, um empresário, numa campanha que a gente fez, vai depositar 100 mil reais. Então, mas por que agora está depositando depois de 2 anos? Porque ela foi regularizada, ela está em dia, eles podem ir na Assembleia Legislativa sem medo de dizer que estão com documentos atrasados, que não tem. Então, podem ir na Câmara de Vereadores, podem enxergar no empresário, podem a uma clínica pedir apoio. Mas por quê? Porque eles têm um suporte de uma contabilidade. Olha a importância do contador nesse momento. Então, quando a gente diz assim, ó, vamos monitorar, vamos dar estrutura, vamos fazer acontecer esse propósito, que eles se reuniram por um propósito, né? Eu digo assim que as associações, quando vão escrever o estatuto, às vezes eles se perdem, né? Porque a gente vê muitos advogados escreverem estatuto, mas eles estão muito na área, no segundo setor, né? Estão no setor privado. Aí vão escrever estatuto, eles fazem como se fosse contrato de empresa. E o que a gente vê? Às vezes eles misturam finalidade com objetivos. E finalidade é visão, né? É um propósito de vida para que aquelas pessoas se reuniram por um propósito de vida. Então, quando elas se reúnem por um propósito de vida, é único. A gente vê, estatuto tem 10 finalidades. Então, aí quem vai investir já fica preocupado, um investidor social já fica preocupado porque ele não sabe para onde eles estão atirando. Né? Porque eles atiram para tudo quanto é lado. Então, o primeiro passo, a gente faz uma leitura de estatuto, a gente conversa com os profissionais da contabilidade, diz, olhem o estatuto, entendam o estatuto. Você não precisa redigir o estatuto, mas precisa entender o que está escrito. Ali é a base. Né? Porque ali os códigos de atividade têm que sair do estatuto, os objetivos. Né? Tem que estar ali a questão da identificação, endereço, os responsáveis, a estrutura da organização, presidente, vice-presidente. Mas o contador precisa saber disso? Precisa. Para ele fazer lá no final débito e crédito, ele precisa primeiro conhecer. Não adianta dizer que fez a faculdade que sabe débito e crédito, porque isso aí o sistema faz automático. Exatamente. O que é bom é depois ele saber até conferir o débito e crédito, né? Porque a gente tem visto aí também que não sabe depois conferir o débito e crédito, né? Aí também é difícil, né? Tenho visto umas coisas que... porque o sistema errou. Não, o sistema está lá, mas você que vai imputar os dados, se você não imputar direito ou der diretriz, isso está ruim, né? E aí, já que a gente está falando de imputar dados, me leva a outra questão, que são a governança corporativa, que também entendo que o profissional da contabilidade pode participar e muito de uma boa implantação e de um bom monitoramento da governança. Ou estou equivocada? Hoje, né, 2020, mas lá em 98, 99, eu participava na prefeitura dos orçamentos participativos. Saudoso. Então, assim, o que a gente via, né? No primeiro momento, quando iniciou, os orçamentos das prefeituras eram feitos no gabinete do prefeito. 3 pessoas faziam. Depois, quando veio o orçamento participativo, que era buscar os profissionais de várias áreas para fazer essa construção, se entendeu-se que cada um dentro do seu quadrado. Contador é contador, assistente social, área da saúde, e assim por diante. Cada um dentro da sua área vão construir, né, um documento. A mesma coisa é na governança, né? É feito a várias mãos. Então, não dá de pensar sem ter um profissional da contabilidade. Né? Ele faz parte, sim. E isso vai refletir, que eu vi agora numa empresa pública, e quando fizeram para 2020, apesar da pandemia atrasar um pouquinho, apareceu a questão lá de uma conta, né? Responsabilidade social. Nessa empresa que já tinha algo, mas não era tão
assim, exposto, né? E eles colocaram lá como responsabilidade social. O bacana disso, o que que é? É que houve um envolvimento de toda a estrutura para o lado social agora no período de pandemia. Olha. Então, mas quem viu isto? Uma contadora. Então, Profissional ela não pensou só antenada. débito e crédito. Ela saiu da zona de acomodação dela e pensar, né? E eu acho que o contador participando dessa governança, hoje também podemos falar do compliance, é fundamental para que tenhamos uma boa arrecadação de fundos para as ações e fazer com que também você mostre para as empresas o valor tanto sustentável da organização quanto da própria instituição. E você mesmo ser referência. Poxa, olha, esse contador é uma pessoa que ajudou essa organização, pode ajudar a outra. A prestação de contas dessa instituição está toda certa. Isso faz uma reputação. Tô... O que é bonito de se ver aí é quando você pega um relatório de atividades, um balanço social, um relato integrado que tenha ali as informações que tu diz assim, ó, esse profissional, esse entende. Quando eu pego assim um material de outras instituições que eu olho, eu digo assim, pô, esse cara é bom, tu pode investir, eu disse, olha, vocês valorizem o profissional de vocês porque esse é bom, né? Então, assim, eu atuo com profissionais hoje na nossa rede de contatos, né, Sandra? A gente acaba atendendo o Brasil todo, né? Do voluntariado. E eu atendi Pará, atendi Manaus, né? Atendi várias regiões, aonde eu vejo assim que bons profissionais, poucos valorizados. Até porque ele não se valoriza como deveria. Também. Sabe? Então, porque eu acho que acaba ficando numa zonazinha de acomodaçãozinha e aí eu acho que fica muito difícil. Que eu acho que é isso, tem que estudar. Eu vejo assim, né? Em 2010, se eu não me engano, foi 2010, houve um acordo, falando um pouquinho agora dentro do terceiro setor, vamos especificar um pouquinho mais, organizações religiosas, né? Em 2010 teve um acordo entre Brasil e Santa Sé, um acordo onde regrou várias coisas, né, para as igrejas, para a Igreja Católica. Contudo, atende todas as igrejas. E muitas aí, hoje, se a gente vê na mídia, falando que houve interferência de A, de B, movimentações em igrejas, né, e aquela coisa de fiscalização, de auditoria, é porque essas instituições ainda não leram o documento, não estão integradas, não estão entendendo, né, que elas podem deixar de ser associação para ser uma organização religiosa, mas tem regras, né, tem todo um benefício atrás disso, e se prendem fazer de uma forma porque é a zona de conforto, é onde eu estou dominando. Então, assim, eu vejo muitas instituições, né, e eu devo visitar mais uma agora, que eu atendi em 2015, se não me engano, quando eu era consultor do SEBRAE, numa fiscalização, que eles receberam recursos do SEBRAE, né, uma instituição, para compra de caminhão, máquinas que trabalham com reciclagem. E, na época, eu dei um parecer favorável porque eles aplicaram bem o dinheiro, né? E tinha contabilidade e tal. Ponto. Né? Agora vieram me procurar que eles estão... Né, pararam lá. Porque as pessoas que davam assessoria pararam também. Aquela coisa, pararam no tempo. Só que as leis mudaram. Isso. Nós temos uma lei do marco regulatório que veio favorecer muitas instituições, né, nas parcerias público-privado. Nós temos aí a participar nos fundos especiais, né, fundo da criança, adolescente, fundo do idoso. Tem um mercado, né, sobre o fundo do idoso gigantesco no Brasil para profissionais. Né. Temos aí uma questão que, vou dar um exemplo aqui de Santa Catarina, 295 municípios, né, 49 fundo do idoso só formato. Não, isso é uma... E tem estado que tem um fundo só.
Então, assim, outra linha de atuação muito boa que eu fiz um levantamento agora para 68 associações, né? Eu fiz uma revisão de estatuto geral para um grupo grande de associações e SEBAs certificados. Nós temos aí no Brasil, vamos botar lá 700 mil, 800 mil, vamos considerar 720 mil CNPJs, né? Nós temos aí em torno de 6 mil com SEBAs. Nossa, muito pouco. Então, é um mercado gigantesco para atuar. Ah, mas o que o contador tem a ver com SEBAs? O SEBAs, o principal são os demonstrativos contábeis. Olha o mercado. Não, e uma promotora de fundações, outro dia, falou que a maior dificuldade da concessão do certificado era a contabilidade, porque o balanço não estava bem feito, as notas explicativas nada explicavam, e ela falou, não temos como fazer, né? E eu acho que uma coisa que a gente tem que falar, né, Tadeu, quando a gente está falando do terceiro setor, não é porque a gente está falando do terceiro setor que você tem que não levar em conta na contabilidade as boas práticas do segundo e do primeiro, porque, na verdade, o terceiro, né, fica ali intercalado uma para a outra, não? Assim, ó, um não vive sem o outro. Na verdade, o símbolo das Olimpíadas, né, as argolas das Olimpíadas, uma dentro da outra, representa bem essa junção. Né? Porque em todos eles tem o ser humano envolvido. Então, vamos supor, uma empresa pública tem aquelas pessoas que fazem trabalho voluntário, né, que estão engajadas em muitas causas. Vamos supor, eu era servidor público, então a gente via trabalhos sociais, se envolvia. Depois eu tive empresa, a empresa se envolve com projetos sociais, né? Faz doações. E a gente vê que tem muitas doações que as contabilidades não registram. Então, as doações recebidas, tanto em espécie, né, em dinheiro, como em roupas e alimentos, elas têm que ser contabilizadas. Com certeza. Porque eu vou dar o trabalho voluntário, até uma das... deixa eu abrir aqui, só fazer uma leitura rapidinho. O significado, que abrisse ali a questão da definição das Nações Unidas sobre voluntário, né? O que é voluntário? É um jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal ou do espírito cívico, dedica parte de seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos. Então, o trabalho voluntário ele precisa ser registrado, contabilizado. Eu dei um exemplo da instituição que não fazia registro do trabalho voluntário. Aí, no ano que eu assumi, a gente fez o registro. Lá deu quase 300 mil reais de trabalho voluntário, valor estimado. Aí, na prestação de contas, o exemplo que eu dei, olha que gestão eficiente que consegue trazer quase 300 mil de mão de obra e não gasta um centavo. Aí o pessoal disse assim, pô, então eles têm habilidade para cativar as pessoas para fazer um trabalho voluntário. Nessa instituição podemos investir. Eles têm credibilidade que conseguem movimentar 300 mil de mão de obra dentro da instituição sem gastar um centavo. Tudo voluntário. Aí você começa a dar transparência às ações, porque você tem registrado, né, o trabalho voluntário, as doações, aí as roupas, né, porque às vezes fazem bazar, não registram. Tem associações que doam para associações, ganham tanto que depois distribui para as associações. E onde é que está escrito isso? Nos relatórios está escrito isso aonde? Nos relatórios. Aí tu pega a nota explicativa de contabilidade, que deve ser também assinado pelo administrador, né, falando que meia folha ofício. Não, então, aí quando você está falando isso de doar para outras organizações, podemos falar que é exatamente isso que o Itaú Social faz, o Instituto Vale, a Fundação Boticário e várias outras fundações e institutos empresariais que fazem, porque ele está na interseção ali do segundo com o terceiro,
mas ele está ali para fazer a gestão do recurso, da responsabilidade social, em outras organizações, porque ele também não faz direto, né? Eu digo assim, desculpa, eu digo assim que são instituições meio, né? Uhum. Elas, vamos supor, eu sou conselheiro aqui, eu estou conselheiro aqui numa associação, né, no Instituto Comunitário Grande Florianópolis, que ela atende mais de 350 associações. Uhum. A própria associação atende, né, dando consultoria, dando orientações, fazendo todo um trabalho de fundo social, né? Então, tem várias coisas que uma instituição pode fazer, né, ajudando outras. Com Então, certeza. e bem citado por você aí, essas maiores, né? É. E uma outra coisa que é a gente pensar na questão dos conselhos, né, que estão ali, que são autarquias, que estão na junção do segundo com o terceiro, Sim. e é muito importante para esse nosso dia a dia, né? E que faz a e que segue também, né? Porque também a gente entender que ele também segue o caderninho, né? Nesse momento, daí eu digo assim, ó, o contador que está querendo entrar no terceiro setor, que quer ter uma experiência, ele que se aproxime do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, do Conselho do Idoso, vai ser um consultor, ele não precisa ser um conselheiro, vai ser um voluntário que se reúne uma vez por mês ou a cada 2 meses que eles se reúnem para ver como é que funciona, qual é a necessidade. Eu falo dos observatórios sociais também, né, que pode se É, aproximar para conhecer, né, para ter essa intimidade com o terceiro setor e ver que é um mercado que está aí, que vale a pena investir, né? Quando eu vou lá e faço uma palestra por um grupo de associações, que eu faço uma palestra gratuita, eles dizem assim, por que estás fazendo gratuita essa palestra? Estás perdendo o teu tempo. Eu estou investindo. É o é meu isso aí. investimento. Então, quando eu estou investindo ali, o retorno vem. Porque quando você fala para as pessoas, você planta sementinhas, né? E daí Com você deixa certeza. florescer. Então, Eu assim, acho é, eu, ve, fundamental. eu vejo dentro do terceiro setor um mercado, assim, promissor para os contadores. Eu tenho colegas aqui que atendem terceiro setor muito bem, né? Nós temos na rede do voluntariado em todo o Brasil excelentes profissionais que estão aqui no programa de voluntariado da classe contábil, que demonstram para a gente, através de relatórios, que fazem a diferença nas Sim. instituições. E por que os demais contadores, né, não podem enxergar o terceiro setor como oportunidade? Às vezes eles pensam como ameaça, É. né? Ah, porque vai dar dor de cabeça, porque é prestação para o Ministério Público, aí o promotor vai querer, né, saber das contas, eu vou ter que prestar conta. É um mercado, ou você caminha no mar para águas mais profundas, ou você vai ficar só molhando os pezinhos, né? Não, com certeza. E uma pena, porque você tem uma possibilidade de, de um outro mercado e primordial, né, Tadeu? Como é que eu vou chamar? Você é um outro campo de trabalho e tem menos profissionais especializados nesse setor, né? Que eu acho que isso é fundamental. Só para te colocares assim, ó, olha a importância, né? A Faculdade Católica aqui tem um curso de pós-graduação em gestão eclesial e tem lá a Olha. disciplina contabilidade e terceiro setor, Uhum. né? E não é só um final de semana, né? É dividido em 3 etapas, porque da importância do conhecer gestão de igreja, mas, né, não é só não é a questão do débito e crédito, Sim. porque a contabilidade, bem dito por um economista italiano, Pareto, na vida nada é 100%, tudo é 80-20. Eu digo que na contabilidade, tem uma frase na contabilidade que diz que a contabilidade é a essência sobre a forma.
aconteceu o fato, você tem que registrar e a forma, você vai buscar essa forma, mas o fato existiu, então a essência sobre a forma, que na contabilidade 80% é comportamento e 20% são números. Porque se o empresário, se o gestor da associação, se o administrador público, né, trabalhar o comportamento dele com os documentos, eles vão vir bem melhor para a contabilidade. Com certeza. Então, contabilidade é comportamento. Nós temos que ver isso, porque se eu vou lá no cliente, faço uma capacitação de 3 horas, ou de 8 horas, ou de 12 horas com ele, para nivelar, e eu sei que essas horas que eu me dediquei lá foi investimento porque vai melhorar a minha relação com ele, com os papéis, eu não vou ter mais documentos atrasados, eu não vou ter mais compras sem notas, né? Eu vou ter controle de caixa, eu vou conseguir fazer uma conciliação bancária, eles vão poder receber recurso através de projetos porque eles fizeram uma coisa dentro da lei. Quanto é que vale o teu trabalho? Então, nesse sentido. Esse é muito fundamental isso, sabermos entender isso, porque e assim, quando se fala em terceiro setor, às vezes a pessoa que está se formando em contabilidade ou já começou com o escritório, é a última coisa que ele vai pensar, né? Sim. Mas assim, eu partiria porque todos também têm que tem que ter o lado social, a responsabilidade social. Então, se no primeiro momento você tem que participar como voluntário, olhando alguns relatórios num conselho para ver se está certo ou conferir alguns documentos, faça. Porque as pessoas vão começar a usar como referência por ter um conhecimento técnico. Então, participe do conselho, associação de bairro, né? Tem tantas associações aí que precisam de um olhar, não é para fazer contabilidade, é para orientar. Né? E fazer contabilidade requer, né, contrato, requer responsabilidade técnica na hora de assinar. Então, você pode auxiliar para você conhecer esse mercado. E o que eu vejo assim, hoje, né, temos aí um vasto campo de atuação, né, e precisando de bons profissionais. Até porque com a inteligência artificial, esses cruzamentos de informações de Receita Federal, né, Banco Central e órgãos a nível estaduais e municipais, né, reduziram aquele tempo de 5 anos, porque o que acontecia antes? O contador assinava os livros junto com o gestor, né, botava na estante e acendia uma velhinha 5 anos para que o fiscal não passasse. Né? Agora não, agora são segundos, né, para você enviar um relatório e dizer assim, está na base da Receita Federal. Então, esse cruzamento de informações encurtou muito tempo. Então, vamos fazer a coisa de acordo com a lei, mas, assim, precisam estudar, buscar conhecimento, buscar apoio, saber aonde tem profissionais que possam ajudar, possam lhe dar um suporte, né, nesse sentido. Com certeza. E uma coisa também que... Gente, vocês não acreditam. Eu estou com um problema no computador, não sei se está dando para vocês verem. O computador ficou louco. Estamos na tela do terceiro setor aqui. Não, a tela deu alguma coisa que eu acho que a internet deu uma variada, está dando uma variada, e então ele está se perdendo. Mas o importante são as pessoas, tá? Não a máquina. Exatamente. Mas é porque ele não está me deixando fazer nada. Mas vamos por aqui, então. Aí uma outra coisa que eu acho que vale da gente falar com relação a essa questão do voluntariado que você falou aí sobre a contabilização,
E eu, semana passada, conversei com o Ian sobre esse Sim, assunto, porque eu acho que é muito importante falarmos dessa contabilização do voluntariado. Como é que você enxerga essa contabilização? Eu vou para o compartilhamento para ver se ele melhora. Será que se a gente... Vocês estão me ouvindo? sim. Tá. Será que nós podemos... tudo bem que a ITG fala como fazer, mas será que a gente tem uma outra forma de fazer, de explicar isso para as pessoas? Sim, ó, eu trabalho, né, eu presto serviço para a Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer, né? E dou Aham, suporte para as 68 unidades, né, como consultor da rede estadual. E cada uma tem a sua contabilidade, eu tenho outras ali no meio também, mas o que que aham, eu vejo, qual é o caminho, né? É o exemplo. Quando você diz que se for contado, né, se elas contabilizarem, registrarem lá o voluntariado, funções e horas, né, aham, e isso vai reverter para elas em um crédito na hora de pedir um recurso, de captar recursos, porque elas têm uma informação a mais que o empresário precisa para fazer o aporte de recursos, quer saber qual é a abrangência do trabalho da associação e qual aham, é a credibilidade dela perante as pessoas. Então, quando ele vê um grupo de voluntários, né? Vamos supor, estou com uma instituição aqui que tem 90 voluntários, né? Então, é uma instituição que, com 90 voluntários, ela é bem respeitada no município pequeno. Então, nesse sentido, o que acontece? Quantas pessoas estão nesse 90 voluntários? Está ali mulheres empresárias, tem médicos, tem advogados que são voluntários e estão se doando o seu bem maior, que é o tempo, para essa instituição. Né? E aham. você registrando isso com termo de voluntariado, você fazendo esse registro, você está valorizando esse profissional dentro da sua instituição. E nós temos aqui, assim, situações bem distintas. Né? Por quê? Quando você faz um trabalho com voluntários que são técnicos, que eles Aham. doam o valor de uma consulta, quando eles fazem lá um trabalho de terapia em grupo, que eles vão lá uma vez por semana, que eles querem doar essa hora deles, esse tempo deles, eles estão se beneficiando. Não é só as pessoas que estão recebendo, que estão recebendo. E essa ligação faz da credibilidade à instituição. Aí ela registrando isso, tá? E mandando lá para a contabilidade funções e horas, né? Nós temos um retrato real da instituição. Quando eu faço um relatório aqui que para captar recursos, né, perante um empresário que vai fazer uma campanha de troco solidário, Uhum. ou que vai fazer uma campanha nos produtos dele, que a venda de produto vai arrecadar X, que ele pega o histórico da instituição e vê que lá, né, quantidade de voluntários, horas de voluntários, ele se sente mais confortável em fazer essa parceria. Né? E assim, não é só pelo propósito, vamos supor, né? Eu cito muito essa rede feminina de combate ao câncer, que o propósito é salvar vidas, né? É, Não é combater o câncer, é salvar vidas. O nome é é, meio, tem que se pensar no nome. Eu estou com eles para pensar o nome novamente, porque o nome é combater o câncer, não é isso. Quem combate o câncer é o médico, são os profissionais, né? sim, Elas salvam vidas, porque elas acolhem essas pessoas e fazem a diferença na vida das pessoas. é. O que eu vejo nisso? Que o contador, nesse momento, que quando entrega esses números através de relatório para elas, e elas vão fazer uma apresentação, vão fazer uma palestra na instituição, e elas levam lá os dados dela, os relatórios de atividade,
o empresário gosta de número. Sim. O empresário gosta de gráfico. Ele vai ajudar porque tocou o coração, mas ele vai passar, ele vai dar uma olhadinha sim. Ele vai ver o vídeo, mas ele quer saber os números, porque ele está acostumado a ver lucro. E a instituição, ela tem que dar lucro, ela só não pode distribuir, né? Essa frase de dizer sem fins lucrativos, sem fins lucrativos distribuído aos sócios, associados. Porque ela tem que dar lucro, ela tem que reverter esse lucro em bem da sociedade. Então, nesse sentido, que eu vejo a importância do contador. Um escritório de contabilidade, uma empresa de assessoria contábil, nesse momento, né, ela se destaca porque o cara vai perguntar. Ele pergunta, porque ele diz assim, porque a minha contabilidade é especializada. Quando fez isso, não é você divulgando o seu escritório, é um cliente feliz falando da sua contabilidade. Até onde isso vai? Então, quando você vai para um debate, né, você coloca o quê? Numa apresentação aqui, eu coloco 8, 9 bandeiras de logos, né, os banners de associações da qual nós prestamos um serviço. As que se destacam no mês, né? Se coloca ali. Para quê? Para dizer, olha, eu tenho esses parceiros. Eles podem dar referência. Então, quando você cita, você está dando autoridade a você. Então, você profissional de contabilidade, ou você que está começando, ou você que está estudando, saiba que você tem que enxergar, sair de trás da mesa de contabilidade. Eu sei que o trabalho dia a dia é árduo, mas você tem que sair. E você ou vai caminhar no sábado ou no domingo, você visita uma instituição, né? Comece a olhar a instituição como voluntário, né? Mas não, porque o voluntário faz um trabalho não remunerado. Mas você comece como voluntário, não fazendo contabilidade, fazendo outra atividade, vai ajudar na cozinha, vai ajudar na limpeza, vai interagir com essas pessoas para entender como é que funciona a instituição, ver como é que ela está trabalhando, aí você pega a expertise que você está colhendo ali dentro e leve para o seu escritório. A gente aprende muito com eles. Então, assim, eu vejo assim que o sindicato ele tem muito a oferecer, tá? O Conselho de Contabilidade tem muito a oferecer, porque não é só fiscalizar, né? Mas é orientar. E o sindicato é representar e também dar suporte. Então, nesse sentido, deveriam colocar mais mãos à disposição, né? Porque quando você doa, você recebe. Sim. Se você vai para a vitrine, você é lembrado. Então, hoje eu vejo, dentro do nosso grupo do PVCC a nível nacional, eu vejo assim, profissionais ali com um trabalho excelente, né? Mostrando que faz a diferença, não está querendo fazer a diferença, né? Essa pessoa é a diferença lá naquela região. Então, quando nós temos aí contabilidade, contabilidade do terceiro setor, associações e fundações, eu digo, não, tem muito mais além do que isso. Tem pessoas. Então, temos várias frentes de atuação. Temos as entidades que buscam ali a área da saúde, a área da educação, a área da assistência social. Vamos supor, dentro da minha contabilidade, até a pandemia, agora a gente mudou, está de freelance, né? Mas eu tenho assistente social. Na contabilidade tem lá assistente social. Para quê? Por que dentro da contabilidade tem um assistente social? Vai fazer contabilidade? Não. A instituição precisa fazer um estudo para um projeto, precisa de uma profissional. Nós temos. E aí ela pode contribuir com você no entendimento, né, até da própria contabilidade, né? Sim, porque assim, quando eu estudei contabilidade, eu fiz uma disciplina no serviço social. Para quê? Para entender as pessoas que trabalhavam no terceiro setor. Então, você tem que buscar, você tem que entender essas pessoas para poder trabalhar. Então, assim, SEBAS, mas tem aquela questão, qual o benefício que essa instituição vai ganhar? Mas o que ela vai oferecer também para o governo para ganhar o benefício? Sim. Uma contabilidade regular, um atendimento gratuito, ou um atendimento pelo SUS 60%? O que ela vai oferecer? Mas o contador precisa entender disso? Eu ouço muito isso, tá? Mas o nosso contador
não sabe porque ele só faz empresa. É. Tá, e o que vocês estão fazendo lá, então? Que ele só faz empresa. Ou por que vocês não digam assim, olha, dá uma estudadinha aqui, nos ajuda? É. Dá uma lidinha na ITG, no CPC. Né? Busque perguntar no conselho, no sindicato, pegar Sim. informações. Se eles não têm, eles vão indicar alguém. Isso é fato. É. Não, e temos muitos cursos, né? Os CR6, de maneira geral, tem cursos nessa temática. Temos a Escola Aberta do Terceiro Setor, tem o Instituto Filantropia, temos a ABCR que faz. Que mais? Eu Tem, estou na BCR. é, temos várias instituições que fornecem capacitação específica sobre o terceiro setor, e acho que vale muito a pena. Eu É nesse atuo momento nesse que eu digo assim mercado. para os profissionais de contabilidade, a importância de pagar o conselho de contabilidade, de Sim, estar com cadastrado no certeza. sindicato. Né? Isso. Ah, porque o valor do conselho é um valor muito alto. Aí eu pergunto, o que você está fazendo? Estudou 4 anos para quê? Para não É, ter condições de pagar um conselho? é. Para não regularizar sua profissão? E Aí aí eu acho. quer ganhar dinheiro irregular. É. Não, e aí eu acho que eu acho por isso é que quando a gente começou, né, estava falando. E eu entendo hoje que falta a capacitação específica para o profissional que quer atuar. Então, quando a gente vê a quantidade de fiscalização e de autuações que tem acontecido, é por falta de capacitação. E os CR6 oferecem essa capacitação, os sindicatos, as associações, ou até mesmo as universidades. Você tem aí uma gama de universidade, mas semana passada, quando estava conversando com o Nabil Murad, ele estava falando, muitas vezes aquela pessoa fez a universidade e entende que ela é formada, ela não precisa fazer mais nada. E, na verdade, ela tem que investir. É investir no tempo dela numa boa pós-graduação, num mestrado, num doutorado, e para ela atuar de forma correta no mercado. Quando a gente fala em A formação em universidade é graduação, só uma porta de entrada. Sandra, quando a gente fala em graduação, a graduação assim, é uma porta de entrada, né, para o estudo. Você não vai parar mais de estudar. Sim. Você vai ter que se atualizar. Né? É. E quando você fala aí, porque não quer estudar, eu vejo aqui, eu digo que eu não tenho concorrentes, tá? Eu tenho parceiros. Porque Isso aqueles aí. que estão na minha frente, eu corro para alcançar. Aqueles que estão atrás, eu corro para não me alcançar. Eles não são parceiros, eles não me deixam na zona de conforto. Isso aí. A gente tem que ter esse olhar, porque se a gente se acomodar, a gente vai ter aqueles clientes de sempre, pequenininhos, né, buscando. E por que você não pode oxigenar a sua atividade, a sua equipe, né, a sua carteira de clientes? Porque a partir do momento que você dá uma repaginada na sua atividade, com uma especialização, ou esses cursos aí que a gente vê oferecidos, né, pelos conselhos, cursos de extensão e cursos mais técnicos, você sobe a régua, você passa a estar na frente de muitos outros. Eu dou aqui, em Santa Catarina, nós temos 22 mil contadores. Né? Então, quando 100, 200 contadores passam a ter um diferencial, se destaca. Sim. Então, é bem tranquilo, né? Dizer assim, estude, busque parceria. Quantos contadores me ligam aqui pedindo orientação para trocar uma ideia? Vamos supor, agora eu pedi ajuda sobre cooperativa social para uma colega contadora lá do Pará. Por quê? Porque no Pará tem mais de 400 cooperativas sociais de extrativismo. Nossa, que interessante! Então, lá ela tem uma expertise grande. Então, quando aqui abriu, né, eu vou buscar quem? Eu vou buscar as referências. Então, a gente pode dizer, inclusive, que isso é um outro mercado que se abre para a contabilidade, as cooperativas sociais. Tem, assim, e está começando assim, eu estou fazendo aqui o registro de uma cooperativa de mulheres.
Olha que legal. Então, pelo trabalho. Então, o que a gente vê? Estão se unindo para fazer várias atividades, mas em cooperativa. Qual o objetivo? Uma ajudar a outra. Se cooperarem. Então, Isso é muito bom, então, gente. tem um formato diferente de cooperativas normais, que a gente conhece, cooperativas financeiras. Tem um tratamento diferenciado. E aí eu pergunto, cadê o contador nessa hora? É isso. Gente, eu estou adorando esse bate-papo aqui. Se deixar, eu fico aqui falando e batendo papo com o Tadeu muito tempo. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, para que, ou também queira falar alguma coisa. Estamos aqui, para a gente poder encerrar esse bate-papo, porque não fiquei satisfeita, não, mas vamos montar um curso para fevereiro. Alguém? E queria também... Vou aparecer, né, Sandra? Chefe! Amada amiga! Só estou escutando aqui. Que delícia esse bate-papo, né? Que saudades, hein? Também. Ai, coisa gostosa, né? Legal. Muito obrigada por ter dado uma passadinha aqui com a gente. Esse é um assunto que eu e Tadeu gostamos muito e achamos que temos que ampliar essa discussão do voluntariado e dessa capacitação do profissional da contabilidade no terceiro setor. E aí contamos com os CRCs para isso, para fomentar essa discussão, ampliar essa discussão, né? E só fazer um comentário. A minha presidente, Rúbia, ela que me levou para o PVCC. Então, assim, eu sou um discípulo dela, né? Só isso é bom. O Tadeu é muito modesto, ele é muito modesto. Não, mas, Sandra, muito legal assim, a abordagem de vocês, a hora que eu entrei, desde lá estou escutando aí a conversa, muito gostosa. Assim, o que eu vejo a nível do profissional dessa valorização? Realmente, o Tadeu falou, tem muito mercado, mas, infelizmente, ainda o nosso profissional ele não quer se especializar, né? E isso a gente está vendo direto, está tentando trabalhar bastante com as próprias instituições de ensino, pensar que aquele profissional me formei e agora estou pronto, completo. Não está pronto nada, não está completo, ninguém não está nunca, né? Nunca a gente está pronto nem completo. Então, assim, diariamente a gente tem que cada vez estudar mais, se inteirar, como você falou, fazer cursos, né? Tem tanta especialização aí a nível de mercado, tanta coisa. E o nosso profissional ainda, vamos dizer, eu digo que ele ainda não acordou. Mas não somente isso. Acho que o campo do terceiro setor, eu sou também um apaixonado, eu gosto muito, mas, assim, é um trabalho bastante árduo, porque, na realidade, as pessoas elas estão como voluntários, então, elas, para realmente utilizarem o que é necessário, como o Tadeu explicou, cada coisa, desde explicar o que é um documento fiscal, etc., e a gente, principalmente, quando constitui uma entidade muito pequena, que não tem estrutura nenhuma, mesmo que a gente comece explicando toda a situação. Então, isso tudo não é tão fácil. E, principalmente, né, Tadeu, na remuneração, como ele disse, no início até tu chega lá sendo voluntário também, mesmo que a gente daí não quer ser voluntário na contabilidade por causa da responsabilidade. Perfeito, é isso mesmo. Na contabilidade, a gente não pode ser voluntário, né? Podemos ir lá na cozinha, gostei, Tadeu. Isso vai lá ajudando no café colonial, onde for. Concordo plenamente, mas não na nossa responsabilidade técnica. E é uma coisa assim que é uma coisa que eu vejo que tu vai fazer voluntário, né? E é uma preocupação muito grande. Às vezes os gestores não estão alinhados com a questão da contabilidade e o cidadão está ali fazendo voluntário e ainda pode ser responsabilizado. Olha que pepino.
E ele não tem ideia, né? E daí depois ele diz o quê? Mas como? Que absurdo! Absurdo não, absurdo foi ele fazer de graça. Né? Exatamente. E será que ele contabilizou como dizem, esse gesto dele de graça? Será, Tadeu? Não, Ainda tem isso, né? Nem isso ele não registrou. Então, assim, é bem complicado mesmo. Falta de conhecimento e achar... Gostei muito do exemplo ali do Tadeu. Eu só atendo empresa. Se só atendo empresa, o que tu está fazendo lá, né? Exatamente. Legal. Eu acho que falta capacitação, essa coisa do registro do voluntário. Rubens, sabe uma coisa que eu fiquei impressionada? Outro dia eu fiz participei de uma reunião do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, e aí eles reclamando do contador, porque simplesmente é o seguinte, eles estão listados na Bolsa, e uma das obrigatoriedades do Dow Jones é que essa contabilização de voluntário esteja claramente no balanço. E nas notas explicativas, exatamente, nos relatórios. E aí eles contando que, assim, e a gente está falando assim de empresas, grandes empresas brasileiras, e que aí tem embates com o contador para registrar o voluntariado, porque como eles estão listados, eles são obrigados a fazer o voluntariado, mas aí eles fazem o voluntariado e isso não aparece no relatório de gestão. Aí agora o Dow Jones, para obrigar os contadores brasileiros, criou um formulário para o contador preencher e botar lá a quantidade, valorar e tudo mais. Olha que absurdo. Não, isso realmente é o que eu digo. Daí a gente batalha, a gente defende o profissional da contabilidade quando tu vê, ele não se preparou para fazer aquilo. Exatamente. Né? Só para dar um exemplo aqui, semana passada nós tivemos uma câmara técnica fantástica, e eu vou contar aqui para vocês em off, como dizem off, e aqui com o pessoal do Sindiconte do Rio, tá? O que aconteceu? Nós trouxemos um palestrante internacional e trouxemos como diz o contador, que é auditor da KPMG a nível Brasil e América Latina. Todos os nossos eventos, a gente tem assim na faixa de 600, 800 pessoas. Nós não chegamos, eu não me lembro, nós chegamos em torno de 60. Olha! Conteúdo riquíssimo. Aí sabe o que no final, quando acabou, o que eu disse? Eu vou dizer uma coisa internamente para vocês que é lamentável. Mas, infelizmente, o nosso contador ainda quer o feijão com arroz. É isso aí. Ele não quer se especializar, como o Tadeu muito bem colocou. Para fazer um trabalho diferenciado, a gente tem que ter conhecimento e realmente fazer isso. Não adianta dizer que eu vou pegar aquela nota explicativa, o tal do cola-copia. Não vai servir, gente. O relato integrado que vocês colocaram, gente, eu sou apaixonada. Eu fiz o curso do relato integrado lá no CFC. Foi fantástico. Você falar sobre a empresa de uma linguagem simples e levar a informação. É um mercado interessantíssimo. Agora, a pergunta, se eu chegar e dizer, vamos fazer uma webinar sobre relato integrado, eu vou te contar que eu acredito que vai ser a mesma coisa da auditoria. Meia dúzia como a gente usa, meia dúzia de gato pingado. Não, eu tenho visto, assim, ouvido umas coisas que você fica assim, cara, que isso? Eu estou fazendo um curso de auditoria de conformidade, só tem eu e um outro rapaz que é contador, o resto são as mais diversas pessoas, tem enfermeira, tem de tudo. E eles só falam mal do contador, porque assim, balanço errado, escrituração errado, depreciação errada. Cara, como é que eu posso, uma enfermeira que faz auditoria de conformidade e mostra para o contador que a depreciação que ele está fazendo está errada? Oi? Mas entra naquela questão, o Tadeu também botou, tem 200, 300, 500 clientes. Olha, o que acontece?
Vai fazer no basicão como tá. Ninguém vai chegar e conversar. Olha só, vou ainda trazer um negócio que achei muito bacana. Esse diretor da KPMG falou, ele disse hoje a KPMG, né, como a Big Four, 70% de toda a auditoria é feito pelo sistema, pelo próprio SPED. Não existe mais pessoas, não existe mais o contador, é a máquina que está fazendo. É isso aí. Só que o que eles precisam? Eles vão, o profissional da contabilidade lá que vai estar para fazer como diz, o essencial, aquela parte importante, ele vai lá em loco, e como o Tadeu disse, ele vai estar lá junto com a entidade, ele vai estar lá conhecendo, ele está lá explicando, lógico, na parte da auditoria, que é esse 30%, ele vai lá conhecer. E daí, exatamente, ele vai questionar, será que a depreciação é essa, de fato, que na tua, vamos dizer, na tua entidade, realmente é aquela de acordo com a Receita Federal ou não? Vamos lá entender. E mais do que além disso, é saber se aquele bem pode ser depreciado daquela forma. Porque muitas vezes aquele bem tem uma outra legislação que a gente não pode ser. Estamos aí vendo essa mudança do leasing. Isso! Agora vai vir a mudança da locação também, né? Então, isso, Tem tanta novidade, mas quando você aborda o que eles dizem, isso alterou, eu nem sabia. É muito doido. Então, eu digo assim, eu acho que ainda o nosso profissional realmente ele tem que arregaçar a manga e tem que estudar. Realmente, cada um na sua especialidade, né, Tadeu? Dá para fazer trabalhos fantásticos. Viu, Rúbia? E a gente vê, assim, com essa questão dos cursos online, as coisas que se abriram, né? A possibilidade de cursos gratuitos, ainda vamos pular para o gratuito, né? Cursos gratuitos, cursos com valores pequenos, né? Para o contador, para o profissional e para a sua equipe, né? Vamos pensar em equipe. Exato, Que pode oferecer, que antes o cidadão saía, tinha que a questão não poder, tinha que ser fora do horário de trabalho, agora ele pode botar lá o equipamento, ele pode, e a coisa não vai, né? Então, assim, eu vejo uma carência tão grande. Hoje, um ex-presidente do Conselho de Contabilidade aqui, né, me mandou uma pessoa falar comigo, porque ele é do terceiro setor e vai poder ajudar. Eu disse assim, porque é meu amigo, né? Eu estou preocupado porque, vamos supor, o cara tem uma instituição e ele está preocupado, quer dizer, ele vai fazer o registro da instituição, porque ele precisa de advogado, ele precisa de contador. Eu disse, isso mesmo. Ele vai precisar de advogado, ele vai precisar de contador. Não é um profissional só. O profissional da contabilidade, ele vai fazer aquilo que a lei permite que ele faça. Ele não vai entrar na seara de outro. Então, hoje, para abrir uma instituição do jeito que as pessoas, às vezes, desenham, não é só, o contador faz tudo. Não. E a responsabilidade técnica está aí. E viu, Sandra, para teres uma ideia, vou pegar aqui de Florianópolis o potencial de arrecadação do imposto de renda, tanto para o fundo da criança e do idoso. Potencial de 100 milhões. Sabe quanto é que foi arrecadado? 1 milhão. Então, eu nem vou falar do estado do Rio para não ficar triste. Mas, assim, a culpa não é só do gestor, né? Claro, ele contrata quem ele quer, né? Ele traz como voluntário quem ele quer, mas também é muito do profissional que não se valoriza. Eu vejo assim que as pessoas, até eu estou com uma situação aqui que, poxa, a contabilidade é boa. As meninas, o escritório que fazia, assim, eu tinha elas como referência na área do setor privado. Sim. E elas faziam de voluntário para uma associação, mas faziam de coração. Mas aí eles não conseguiram certo documento por causa disso, porque não entendia. Então, quando começa a ver que, daqui para frente a gente não consegue mais levar, elas entenderam que elas não conseguiriam mais levar. Então, assim, elas ainda foram, eu digo assim, usaram a inteligência a favor delas, porque se elas fossem se abrir para mais, elas poderiam pegar outras, terceiro setor, tudo, mas até elas estarem de acordo, qual é o prejuízo, né, para as instituições? Então, elas assim, nós vamos focar na nossa área, setor privado, né,
vamos cuidar da parte de serviço, ponto. O que é associação, que a gente faz como voluntário, vamos passar para outro que cobre, porque nós não temos expertise. Quer dizer, Eu acho que ela isso é foi fundamental. razoável, né? É. Ela usou a razão a favor dela, porque ela estava criando um passivo para a contabilidade dela. Exatamente. Porque estava fazendo como se a empresa fosse. Ai, gente, esse assunto é um assunto muito empolgante. Queria agradecer a todos que estiveram aqui, principalmente a presidente Rúbia, agradecer também a presidente Dilva, que esteve por aqui também com a gente. Tadeu, muito obrigado por esse bate-papo. A todos que nos estiveram aqui junto com a gente e quem vai nos assistir nas redes. Muito obrigada. Siga-nos nas redes. Siga os CR6, porque tem muito conteúdo de qualidade gratuito para você, profissional, se especializar e se atualizar. Capacitação, gente, nunca é demais. Temos que entender que educação é investimento. Não adianta você ter um relógio bonito, um telefone bonito, mas não ter capacitação. Então, em vez de comprar um relógio caro, um iPhone caro, invista na sua educação. A educação continuada é fundamental para um bom profissional. Sejam todos bem-vindos à capacitação. Muito obrigada a todos. Rúbia, amei te ver. Muito obrigada. Tadeu, e um beijo em todos que estiveram aqui. Muito obrigada, gente. E agora não sei o que aconteceu aqui. Oi, amor. Acabou, querida. Pode.